Preciso fazer faculdade para trabalhar com audiovisual? Vou te responder essa pergunta hoje. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou Érica Pascoal, sou diretora de fotografia e aqui nesse canal eu compartilho dicas de audiovisual que possa te ajudar aí a fazer os seus vídeos. Se você não sabe, eu também sou professora da disciplina de direção de fotografia em cursos de cinema e eu também dou mentoria, cursos de audiovisual, enfim. E eu recebo muito, mas muito mesmo essa pergunta, se precisa de faculdade para trabalhar com audiovisual. E a resposta é não, mas essa resposta não é simples, tá? Vim do futuro para conversar com você, porque na hora da edição percebi que faltou um detalhe. Então, vai até o final desse vídeo para você descobrir o que é. Primeiro que para trabalhar com audiovisual é diferente de medicina, de psicologia, que você precisa ter um diploma, né, que te certifica a trabalhar. O audiovisual não é assim. Qualquer pessoa pode trabalhar com audiovisual, o que não significa que qualquer pessoa que trabalha com audiovisual é um bom profissional, obviamente. Durante muito tempo, o único caminho que a gente vislumbrava, né, para trabalhar com audiovisual era realmente fazendo uma faculdade. Hoje, com a tecnologia, com o próprio YouTube aqui, muitos cursos online, você não precisa mais ter necessariamente uma faculdade. Só que eu queria compartilhar alguns pontos positivos que a faculdade pode te trazer, tá? E alguns pontos negativos também. Primeiro que para você ser um bom profissional do audiovisual, por mais que você não faça uma faculdade, é extremamente importante você estudar. E estudar muito, porque sempre tem alguma coisa para aprender. A tecnologia, ela avança muito rápido. Eu percebo que os formatos de vídeo eles têm mudado muito rápido também, então se você não estiver ligado, se você não estiver estudando e se atualizando, você fica para trás. Um dos motivos que as pessoas querem fazer faculdade é porque elas acham que o diploma vai fazer alguma diferença. Pelo menos na minha experiência, o meu diploma me ajudou porque eu consegui fazer uma pós-graduação e eu consegui seguir essa carreira mais acadêmica, que me permite dar aula em faculdade, dar aula em escolas de cinema. Mas se não é o seu caso, você consegue outras alternativas. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a Érica lá atrás, talvez eu diria assim, ó, não precisa fazer uma faculdade, sabe? Mas também é muito fácil pra mim falar hoje, depois de 12 anos de experiência, só passando realmente pelas situações que a gente consegue compreender. A faculdade, ela te traz muitas coisas legais, porque você tá ali durante 4 anos, né, dependendo da faculdade. Durante 4 anos você vai aprendendo algumas coisas aos poucos, então você tem um tempo para estudar determinado assunto e aplicar. Então você estuda e aplica, estuda e aplica. E isso te permite entender alguns assuntos um pouco mais profundo, dependendo de como você lida na faculdade também. A outra coisa que a faculdade te dá são coisas mais teóricas, que é mais difícil que as pessoas que estudam sozinhas elas vão procurar coisas como história do cinema, história da arte. Então existem as formas de você estudar esses assuntos, mas pelo que eu enxergo, né, dos meus amigos que não fizeram faculdade, pouca gente realmente se interessa de ir buscar esse tipo de conhecimento. Mas quando você está numa faculdade, você meio que é obrigado a estudar isso, porque você tem prova, você tem que cumprir aquela matéria. Então, de certa forma, a obrigação da faculdade de te fazer estudar determinadas coisas pode ser muito legal. Outra coisa que é legal também é que você aprende a trabalhar em equipe. Você tem que cumprir ali os trabalhos da faculdade, você tem os seus amigos ali da turma e juntos vocês conseguem criar coisas. E também estar na faculdade te permite realmente tirar as ideias do papel e realmente aplicar, porque você meio que é obrigado. Em contrapartida, uma das grandes desvantagens de estudar audiovisual ou cinema é o alto custo, principalmente se for cinema, né, numa faculdade mesmo. É muito caro, dependendo do lugar do Brasil que você vai estudar, assim, é bem inacessível mesmo. Inclusive, quando eu vim de Porto Velho, a minha ideia era estudar cinema aqui. E eu não pude fazer isso porque era realmente muito caro, minha família não teria a menor condição de fazer isso. Pouca gente que pode realmente pagar. Mas, como eu falei no início, não é o único caminho. Se eu pudesse dar uma dica para quem quer estudar audiovisual hoje, não é ir pelo caminho da faculdade, mesmo que você esteja realmente muito certo de que você quer fazer uma faculdade. Eu procuraria aí na sua cidade alguma escola de cinema ou de audiovisual, mas escola de cinema é muito legal, em que você tem um curso livre. Normalmente essas escolas têm um curso de 1 mês ali, onde você consegue estudar direção de fotografia, direção de arte, produção. Então você estuda um pouco de cada área dessa e aí você consegue compreender um pouquinho de cada uma
e consegue entender qual que é o caminho que você quer tomar. Então, entendi que eu gosto muito de direção de arte, então você vai e acaba estudando só direção de arte. Ou você entende que você quer ser uma videomaker, aquela pessoa que faz tudo. Então dirige, fotografa, edita, faz tudo. Então uma escola dessa, que você tem um curso mais rápido, você consegue entender meio que na prática diretamente todas essas funções. E aí depois você vai complementando com outros cursos, sabe? Então hoje o caminho que eu vejo para estudar audiovisual é mais esse caminho de fazer curso, pesquisa no YouTube, entende, pratica, principalmente praticar. Essa parte assim é fundamental. Pode ter a melhor faculdade, pode ter o melhor curso, mas o que vai realmente te ensinar é a mão na massa. Eu sei que não adianta eu falar isso, você vai achar que um curso bom vai te tornar um bom profissional, mas não é verdade. Realmente é você fazer muitas vezes a mesma coisa que vai te tornar um bom profissional. Hoje, muitos dos cursos que a gente conhece, eles se tornaram online, o que é muito legal, porque eles barateiam e é possível qualquer pessoa de qualquer estado, qualquer lugar do mundo fazer um curso, coisa que não era possível antes. Então, para mim, lá em Rondônia, não era possível na minha época. Hoje, para qualquer pessoa no Brasil que tenha acesso à internet, que possa pagar, obviamente, ela consegue fazer. Mais uma das grandes desvantagens do online é uma coisa que a faculdade te traz, que são contatos, né? Então você tá ali naquele ambiente onde todo mundo estuda a mesma área, e principalmente o audiovisual, que tem várias funções diferentes, é muito legal para você fazer os seus primeiros contatos, para você começar a trabalhar. Então as primeiras oportunidades que eu tive vieram de amigos que eu conheci no curso, e dali foram pequenas indicações, eu fui aproveitando as oportunidades e fui ganhando meu espacinho ali nos lugares. E os cursos online você consegue aprender mais coisas em menos tempo, muito mais rápido, pagando muito menos. Porém, você não tem ali a prática, de repente, dos equipamentos que tem na escola, do presencial ou na faculdade, e também não tem tanto o acesso a contatos e fazer o seu networking para você começar. Eu falei lá no início do vídeo que o audiovisual não é como medicina, que você precisa de um diploma e tudo mais. É verdade, mas não completamente. A gente precisa de um registro profissional para trabalhar com audiovisual em algumas situações, como por exemplo, para prestar serviço para televisão, para fazer algumas categorias de publicidade, trabalhar com cinema, com edital. Então, por exemplo, se você sonha em editar o Big Brother, você não vai conseguir se você não tiver esse registro profissional, que você consegue de duas formas. Uma que é com o diploma, uma vez que você fez a faculdade e tem o diploma, automaticamente você consegue tirar, ou você comprovando função, ou seja, eu comprovo pelo menos 3 anos naquela função, vou lá no sindicato, pego minha comprovação e mostro. Eu trabalho com isso há 3 anos, então preciso do DRT. Então, em alguns casos muito específicos, você precisa desse registro profissional. Beleza? Então a conclusão é essa: preciso de um diploma, preciso fazer faculdade para trabalhar com audiovisual? Definitivamente não. Porém, eu acho que é muito difícil alguém conseguir realmente estar no audiovisual sem estudar. Nem que seja praticando muito em casa, praticando sozinho e colocando muita mão na massa para aprender. Isso também é estudar, né? Então é isso, esse é um bate-papo, é mais umas ideias assim, como me perguntam muito sobre isso, eu achei que seria legal falar sobre isso. Se você concorda comigo ou discorda, quer me apresentar um outro ponto nessa conversa, eu vou achar muito legal, comenta aqui, deixa seu like. É muito importante que vocês interajam e me ajudem aqui com esse conteúdo, manda para as pessoas que você acha que faz sentido. Lembrando que lá no meu Instagram eu também compartilho bastante dicas, mostro os bastidores, tem muito conteúdo legal por lá também, certo? Até a próxima. Tchau! Gravei mais um vídeo! Nossa, eu acredito que 3 vídeos hoje, mano. Não acredito, mano. Vitor, mais um vídeo pra você!